A nossa correspondente Priscila Yazbek, que está em Washington exatamente, já está de volta a Nova York. Agora eu estou vendo aqui pela imagem, já está de volta a Nova York, mas estava em Washington até ontem acompanhando Flávio Bolsonaro. Priscila, boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís. Boa noite a todos, a você, a todos que nos acompanham. Thaís, ontem mesmo, quando eu estava em Washington, eu perguntei a Flávio Bolsonaro sobre essa questão e eu disse, inclusive, que o governo Lula trata esse assunto da classificação de grupos criminosos como facções terroristas como uma plantação do bolsonarismo, assim como aconteceu com o tarifaço. E eu fiz exatamente essa pergunta a Flávio Bolsonaro, se ele via como uma plantação, e ele respondeu que, na verdade, eu perguntei se eles estavam fazendo esse esforço para que o governo Trump fizesse essa classificação e ele respondeu, não respondeu diretamente, mas ele disse que sim e que esse era um esforço que eles estavam fazendo justamente porque eles acreditavam que o governo Lula não liga para a segurança pública. E eu conversei com uma pessoa do entorno de Flávio Bolsonaro e o clima entre eles é um clima de comemoração e eles falaram mais uma vez que o que Flávio tinha dito ontem, então, que eles acreditam que Flávio Bolsonaro fez mais pela segurança pública como pré-candidato em alguns meses do que Lula em 3 mandatos. É claro, né, Thaís, que essa foi uma decisão tomada pelo secretário de Estado Marco Rubio dos Estados Unidos. Eles já tinham designado outros grupos criminosos de outros países como facções terroristas, tanto na Colômbia quanto em outros países. Essa é uma política que o governo Trump vem adotando para endurecer o combate ao crime organizado na América Latina, mas é inegável que essa decisão vem um dia depois desses encontros entre Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, também Paulo Figueiredo, que eles tiveram com Donald Trump na terça-feira e com Marco Rubio nesta quarta-feira. E lembrando, né, além de Flávio Bolsonaro falar sobre isso, sobre essa intenção, então, de fazer essa classificação, eles também tinham falado sobre que Marco Rubio teria uma visão mais favorável em relação a isso do que Donald Trump. Portanto, provavelmente foi depois do encontro com Trump, nesse encontro com Marco Rubio. Ontem eles também estiveram com o número 2 da diplomacia, com Christopher Landau, então eles passaram o dia conversando com integrantes do Departamento de Estado e aí um dia depois desse encontro acontece essa decisão. E Thaís, como que a gente pode entender essa decisão e por que essa decisão é tão polarizada e por que isso tem tanta relação com as eleições no Brasil? Porque essa é uma pauta que diz respeito à questão da segurança pública no Brasil, que diz respeito à direita mais conservadora. Eu já tinha conversado, inclusive, com diplomatas antes do presidente Lula se encontrar com o presidente Donald Trump e o que eles diziam é que, de fato, o bolsonarismo tenta emplacar essa pauta porque eles querem fazer ali um combate ao crime, querem endurecer o combate ao crime e, para eles, seria um trunfo muito grande, por exemplo, dizer que o Comando Vermelho e o PCC são organizações terroristas e que agora o exército americano, por exemplo, poderia usar essa justificativa para fazer algum tipo de ação contra esses grupos. E para eles, dizer que isso foi uma vitória ou teve alguma influência por parte do bolsonarismo é uma bandeira que eles podem levar de segurança pública para as eleições. Do lado do governo Lula, porque há uma rejeição a esse tipo de medida? Porque o governo Lula acredita que isso é uma afronta à soberania nacional. Acredita que ao ter uma organização, grupos criminosos classificados como facções terroristas, isso traz uma ingerência sobre políticas dentro do Brasil por parte do governo americano. Aí a gente está falando, Thaís, especificamente que com essa designação, o governo Trump pode tomar medidas e adotar ações contra indivíduos, pode fazer algum tipo de ação em relação ao sistema financeiro brasileiro e isso é visto como uma afronta à soberania nacional. É por isso que diplomatas e o Brasil e o governo Lula rejeitam essa classificação. E, inclusive, o presidente Lula, quando esteve em Washington com Donald Trump, no dia 7 de maio, esse era um dos assuntos mais espinhosos, mas foi um assunto ali que acabou não sendo tratado, porque naquela reunião o governo Trump acabou falando bastante sobre os minerais de terras raras, eles falaram até sobre talvez alguns assuntos mais convergentes e esse foi um assunto que não foi tão mencionado naquele momento, mas sim. É um assunto que
faz parte da agenda da ala mais ideológica do governo de Donald Trump, dessa ala do Departamento de Estado. Tanto é que o próprio Flávio Bolsonaro ontem falou que o secretário Marco Rubio era mais favorável a essa pauta do que o próprio presidente Donald Trump, Thaís. Priscila, fica aqui comigo. Eu vou só lembrar aqui alguns pontos que, quando essa história apareceu, eu fui recuperar aqui de conversas minhas com juristas e diplomatas para alguns riscos. E você lembrou, agora há pouco, de países dos quais também já estão sob essa designação dos Estados Unidos para atividade terrorista, Bolívia, a própria Colômbia. Aqui tem uma preocupação, gente, que não é apenas da ideologia ou de só os Estados Unidos resolverem fazer isso. Aqui nós estamos falando de intervenção direta do governo americano, que ganha a prerrogativa para fazer bloqueio de ativos, monitoramento de transações em dólar. Portanto, isso faz pressão sobre os bancos brasileiros. Há um risco reputacional para as instituições que estão eventualmente expostas a isso. A gente estava aqui com a Adriana De Luca, Priscila, um pouco antes de você entrar, dando exatamente a atuação do Ministério Público com fintechs que estavam lavando dinheiro, teoricamente, né, supostamente pela investigação do Ministério Público, lavando dinheiro para o crime organizado, né? E há a possibilidade de punições secundárias, inclusive de atuações e ações, como a gente está vendo, Priscila, eu quero que você relembre isso, atuações do governo americano naquilo que ele considera narcoterrorista, explodindo barco no Pacífico, explodindo barco no Caribe, né? Fazendo atuações militares diretas naquilo que ele determinou como narcoterrorismo e como atuação de organizações não criminosas dentro de seus países, mas organizações terroristas, segundo essa designação do governo americano, Priscila. Exatamente, Thaís. Então, como eu disse, isso faz parte dessa política mais ampla do governo de Donald Trump. Uma das grandes promessas de campanha dele foi fazer o combate à crise do fentanil, né? A crise dos opioides aqui nos Estados Unidos, que ele mesmo sempre cita, que mata dezenas de milhares de americanos todos os anos por causa dessa droga que vem, então, de outros países. Inclusive, ele liga essa questão à China, porque os componentes químicos que são usados para produzir os opioides vêm da China, e nesse contexto, Donald Trump, então, fala muito sobre endurecer o combate ao crime organizado, também ao tráfico de drogas, para evitar que as drogas entrem nos Estados Unidos e provoquem essa crise. E aí, nesse contexto, Donald Trump já classificou anteriormente outros grupos criminosos como facções terroristas de outros países. Então, tem o cartel de Sinaloa, o Trem de Aragua também, o cartel dos Sóis, são alguns dos grupos que a gente pode lembrar, então, que Trump também adotou medidas similares justamente para fazer esse combate mais eficiente. E no caso do Brasil, Thaís, é muito cedo ainda para dizer o que isso significa de medidas práticas, né? Depois dessa designação, quais são as medidas que o governo Trump poderia adotar? Mas eu lembro que numa conversa com um diplomata, só o simbolismo disso já vai reverberar muito. Ele estava falando que, por exemplo, o que né, a oposição pode dizer é que um exército, por exemplo, agentes do exército americano poderiam entrar nas favelas do Rio de Janeiro e para combater esses grupos. Então, esse tipo de retórica é uma retórica que acaba trazendo ali muitos dividendos para essa direita mais conservadora. Mas, em relação aos outros países, a gente pode até falar, né, no limite, Thaís, de ações que foram feitas, como, por exemplo, quando Donald Trump classificou e indiciou o Nicolás Maduro. Isso foi o que antecedeu também a sua captura. Depois a gente pode falar também do indiciamento sobre Raul Castro, com Donald Trump planejando tomar algum tipo de ação em relação a Cuba. Claro que não é a mesma situação, Venezuela e Cuba, em relação ao Brasil, mas a gente está falando sobre o governo Trump fazer essas designações e ter como se fosse uma base legal para tomar ações e medidas mais drásticas no combate ao crime organizado, usando, então, essa classificação, essa designação para
fazer esse tipo de ação. É por isso que essa questão é algo que incomoda tanto o governo brasileiro, que acredita num outro tipo de combate ao crime organizado, que não acredita numa interferência externa para combater o crime organizado dentro do Brasil. Inclusive, Thaís, agora eu estou me lembrando também de algumas questões que foram trazidas. Eu estava conversando com uma fonte que participou dessas reuniões que Flávio Bolsonaro teve com o governo Trump, e eles levaram para o governo Trump alguns dados sobre crime organizado no Brasil, e eles chegaram a falar ali de dados como, por exemplo, supostamente 20% do território brasileiro seria dominado pelo crime organizado. Então, eles levaram ali uma série de dados, levaram documentos para mostrar para o governo Trump, de fato, que existe ali uma necessidade de combate ao crime organizado no Brasil. E essa fonte que esteve nessa reunião com Donald Trump me disse, inclusive, que durante essa reunião Trump ficou muito impressionado com esses relatos, né, sobre o crime no Brasil. Então, isso, claro, foi o que disse essa fonte que participou dessas reuniões, mas a Casa Branca não se manifestou ainda sobre quais foram as reações por parte do governo Trump. Donald Trump não se manifestou. O que a gente tem é esse comunicado, então, por parte do Departamento de Estado, do secretário de Estado Marco Rubio, fazendo essa designação, mas um dia depois, então, dessa reunião que acontece com Flávio Bolsonaro. Desde quando surgiu essa ideia da classificação de grupos terroristas, quando começaram a surgir as possibilidades, inclusive teve até um encontro entre chanceleres, entre ministros de Relações Exteriores. Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, tentou nessa reunião conversar com Marco Rubio para demovê-lo dessa ideia. Então, desde quando surgiu essa ideia, isso é algo que incomoda muito o governo brasileiro e que o governo brasileiro tentou retirar ali da pauta dos Estados Unidos, mas agora sem sucesso, então, com Marco Rubio fazendo essa classificação, e é algo que com certeza vai trazer ali muito incômodo no Itamaraty, Thaís.